Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Peço desculpas pelas minhas demoras, né? Em postar um novo vídeo. Mas é porque eu tenho que me aprofundar no assunto, né? E pensar bem nas palavras que eu vou usar. Hoje eu gostaria de continuar falando a respeito da doutrina das testemunhas de Jeová, né? Quero deixar claro que não estou falando deles, mas sim da doutrina que eles acreditam, né? Questionando com base na Sagrada Escritura. Amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito da onisciência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque testemunhas de Jeová usaram algumas passagens para dizer que Cristo não era onisciente, né? Dizendo que ele não conhecia todas as coisas. E como base para isso, né, usaram a passagem de Lucas, capítulo 2, versículo 52, né, que diz assim: E Jesus progredia em sabedoria e em desenvolvimento físico e no favor de Deus e dos homens, né? Deixando claro que aqui eu estou usando única e exclusivamente a versão da Bíblia das Testemunhas de Jeová, né? Para que não haja ninguém que questione a tradução, certo? Então, em Lucas capítulo 2, versículo 52, está escrito que Cristo, né, crescia em sabedoria. Para eles, né, esse é o motivo de acreditar que Cristo não era onisciente. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, né, Jesus diz assim: A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai, né? Então, em Lucas 2,52 está escrito que Cristo crescia em sabedoria. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, está escrito que o Filho não sabe qual vai ser aquele dia e aquela hora, mas somente o Pai, né? Então eles dizem, segundo essas duas passagens, que Cristo não é onisciente, né? Não sendo onisciente, ele não é Deus. Só que o que acontece? Existe uma passagem da Sagrada Escritura que demonstra que Cristo é onisciente, né? Está escrito em João capítulo 21, versículo 17. Diz assim, né? Na versão das Testemunhas de Jeová. Ele lhe perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ele lhe perguntar pela terceira vez: Você me ama? Por isso ele lhe disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Alimente as minhas ovelhas, né? Então Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então Pedro disse: Pelo Senhor saber todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo, né? Então o apóstolo Pedro declarou que Cristo é onisciente, que ele sabe todas as coisas, não é isso? Isso em João capítulo 21, versículo 17. Então, em Lucas 2,52 está escrito que Cristo progredia em sabedoria. Em Mateus 24, 36 está escrito que Cristo não sabe, que o Filho não sabe o dia e a hora, mas somente o Pai. Então, Cristo é onisciente ou ele aprende? Segundo Lucas 2,52. Eu lhe digo que é as duas coisas. Cristo é onisciente, segundo João 21,17, porque Pedro declarou isso, que o Senhor sabe todas as coisas, e Jesus teve que aprender,
porque ele era um ser humano. Então, Cristo é onisciente na sua natureza divina, mas ele teve que aprender como ser humano. Então, Cristo possui duas naturezas. Uma é onisciente e a outra precisou aprender. É por isso que nós temos que declarar que Cristo tem duas naturezas. Mas essa onisciência de Cristo não mostra apenas, que ele sabia de todas as coisas. Essa onisciência de Cristo demonstra que ele é Deus. Por quê? Porque, levando em consideração a doutrina das Testemunhas de Jeová, de que Cristo foi criado por Deus, e aquilo que Pedro falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, em João 21:17, nós vamos ter que acreditar, levando em consideração a doutrina das Testemunhas de Jeová, nós vamos ter que acreditar que existe uma criatura que é infinita em conhecimento. Vou repetir. Se nós formos levar em consideração a doutrina das Testemunhas de Jeová, em João capítulo 21:17 está escrito: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então, se Cristo foi criado por Deus e ele sabe todas as coisas, então nós vamos ter que acreditar que existe uma criatura que é infinita em conhecimento. Isso não pode ser. Não existe, não é possível que haja uma criatura infinita em conhecimento. Só Deus é infinito. Só Deus pode ser infinito. Ok? Uma criatura infinita em conhecimento é uma contradição lógica. Não é possível que uma criatura que caiba dentro de uma criatura a infinitude, O infinito, ele ultrapassa a finitude, certo? Por isso que Deus não está somente no coração do homem, ele está no céu e no coração do homem. Então, Cristo, se ele fosse uma criatura, nós teríamos que acreditar que existe uma criatura que é infinita em conhecimento. E isso é impossível. Só Deus é infinito em conhecimento. Nós teríamos que acreditar que existe uma criatura que conhece tanto quanto Deus. Uma criatura que sabe tanto quanto Deus. Senhor, disse Pedro, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Então, não há uma criatura infinita em conhecimento. Não há criatura infinita. O infinito em conhecimento é um atributo única e exclusivamente de Deus. Não há criaturas infinitas em nenhum sentido, nem em poder, nem em grandeza, nem em nenhum sentido, nem em conhecimento. Se é infinito, se algo é infinito, não é criatura. Amém? Eu não estou dizendo que o infinito é Deus. Estou dizendo que não há criatura infinita. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.